Dentro de todo esse cenário que começa a ser construído a partir de agora, mais um partido do Centrão quer continuar neutro no primeiro turno da corrida presidencial. Assunto para o repórter João Vitor Revedilho, chegando aqui com a gente com todos os bastidores. Qual legenda pode tomar essa decisão nos próximos dias já? João, boa noite, bem-vindo. Oi, Tiago, uma boa noite para você, para quem está nos acompanhando aqui no Jornal Jovem Pan, é o Republicanos. Eu conversei com diversas lideranças do partido nessas últimas horas e eles me falaram o seguinte, eles estão tentando convencer a cúpula do partido a adotar a neutralidade no primeiro turno. Isso porque, na avaliação desses interlocutores, o possível apoio a Flávio Bolsonaro causaria um desgaste desnecessário ao partido, ao mesmo tempo em que parte dos diretórios nos estados do Norte e do Nordeste vão apoiar o presidente Lula nas eleições presidenciais neste ano. Então, o que eles estão tentando convencer ali a cúpula do partido? Vamos manter a neutralidade, libera os diretórios e aí sim os diretórios decidem em quem eles devem apoiar nesse primeiro turno. Há uma possível negociação ali no entorno para que o Republicanos apoie o PL. O Republicanos colocou o presidente do partido, Marcos Pereira, chegou a conversar com Flávio Bolsonaro e interlocutores ali colocaram pontos em que seriam necessários para que o Republicanos apoiasse o PL. Entre eles, apoio em estados importantes, como, por exemplo, o Acre, o Espírito Santo e o Mato Grosso. O PL já descartou a possibilidade de apoio no estado do Mato Grosso. Inclusive, o partido lançou o senador Wellington Fagundes como pré-candidato ao governo do estado. E isso incomodou uma grande parte da ala muito próxima da cúpula do Republicanos. E isso também tem sido ponderado para que o partido, comandado por Marcos Pereira, se mantenha neutro nas eleições deste ano. Só que mesmo assim, Flávio deve insistir. Há uma expectativa, de acordo com alguns interlocutores, de que Flávio ligue para Marcos Pereira no começo da semana que vem. Eu conversei com o presidente do Republicanos há pouco, ele disse que ainda não chegaram a ele ainda, pediram essa neutralidade. Ele disse também que não conversou com o Flávio nesses últimos dias em relação a esse apoio, mas ele me disse que ainda não tomou a decisão, que ainda vai conversar com os interlocutores e aí sim vai tomar a decisão e divulgar. De acordo com esses interlocutores, alguns líderes estão atuando junto ao PT para evitar esse apoio. Um dos estados que estão citando aí nos bastidores é o estado de Pernambuco. Isso porque o ex-ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ele é pré-candidato ao Senado lá em Pernambuco, na chapa de João Campos, que é do PSB, e com o apoio do presidente Lula. Então esse foi apenas um dos pelo menos 5, 6 exemplos que foram citados ali para mim nos bastidores do Republicanos. E a tendência então é que esses líderes continuam essa pressão à cúpula do Republicanos para evitar esse apoio a Flávio Bolsonaro, que tenta o apoio do partido justamente para ajudar nesse quesito que a Denise falou, o tempo de TV, que para Flávio Bolsonaro é importante, já que ele está atrás a pelo menos 1 minuto de Luiz Inácio Lula da Silva, e na televisão, de acordo com os marqueteiros, Tiago, 1 minuto é uma diferença brutal na propaganda eleitoral. Volto com você. Sem dúvida, e mesmo com esse mundo digital, o rádio e a TV tem uma participação importantíssima na corrida eleitoral, principalmente pela pulverização, o dia inteiro entrando os spots no rádio e na televisão. Até daqui a pouquinho, João, deixa eu chamar a Dora Kramer. Quando se fala em republicanos, a gente se lembra de quem? Tarcísio de Freitas. E se o partido ficar neutro, é claro que o governador já declarou apoio e vai estar com o Flávio Bolsonaro, mas qual é o peso de uma decisão eventual como essa no primeiro turno, Dora? Ô, Tiago, primeira coisa, as pessoas acham que não iam acreditar quando a gente diz que se a gente disser que a gente não combinou, mas não combinamos mesmo, é sintonia pura. Eu separei 2 pontos para falar e um ponto era exatamente esse do Tarcísio. Olha só, claro que republicanos pode até vir a apoiar caso o PL ceda às exigências de apoio em vários estados, mas a hesitação é que fica a marca. E exatamente esse ponto que você tocou. O governador Tarcísio de Freitas é a pessoa de maior destaque desse partido, tá certo? Não é o presidente, o Marcos Feliciano. Está aí na rua e nem sabe quem é Marcos Feliciano. Mas o governador de São Paulo não demonstra desacordo com a cúpula do partido. Tanto é que o Valdemar Costa Neto tenta levar o Tarcísio
há uns 2 anos tenta levar o Tarcísio para o PL, e o Tarcísio não sai do Republicanos. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu não iria adiante numa ilação, porque não tenho elementos para isso, mas é só do ponto de vista da informação, dos dados concretos, para as pessoas verem que, de repente, não seria no mínimo, não, deixa eu reformular, o governador Tarcísio de Freitas não está usando o seu prestígio e força dentro do partido em prol dessa união do Republicanos. O outro ponto que eu separei diz respeito ao tempo de televisão. Eu acho, claro que tem a sua importância e tal, mas, gente, nem de longe o que já foi. Eu sempre vou lembrar o tamanho da coligação, acho que as pessoas não lembram, o tamanho da coligação do Geraldo Alckmin, em 18. Ele tinha um tempo de televisão e, às vezes, dependendo do candidato da propaganda, o tempo de televisão funciona contra, né? Porque fica aquela chatice ao longo de muito tempo. O Geraldo Alckmin tinha uma coligação enorme e ele dizia sempre isso. Me lembro, porque perguntei para ele isso várias vezes. Ele dizia, olha, quando começar o programa de televisão, ninguém vai poder com a minha candidatura, vai ser um estouro. Chegou com 4,76% dos votos no final da eleição, em outubro. Aliás, Vilela, essa história de Geraldo Alckmin em 2018 virou um case de insucesso, né? Mas apesar da gente falar da importância do rádio e da televisão. Agora, o que é interessante é que os partidos não estão se comprometendo com a candidatura de Flávio Bolsonaro. Vão deixando, vão empurrando com a barriga para ver eventualmente o que vai acontecer, não é? Pois é, e não vão se comprometendo porque não vão sentindo firmeza. Quando se leva a fé, quando se tem firmeza, é natural que haja o interesse dos partidos políticos, especialmente ao centro, de eventualmente aderir à candidatura, e vem demonstrando também uma dificuldade muito grande por parte de Flávio Bolsonaro e por parte do PL em dividir o bolo. Quando se constrói uma aliança, é fundamental que haja ali uma divisão de espaços políticos entre candidatos a governador nos estados, a senador, alianças. Agora, me parece que desde o princípio o PL foi montando os seus palanques regionais, especialmente aqueles lá no gosto da família Bolsonaro, e foi deixando de lado a necessidade de se compor coalizões. E o nome de Flávio Bolsonaro, lembrando que Flávio não é Jair, o nome de Flávio Bolsonaro, ele justamente a partir do momento que veio com o verniz de ser um Jair Bolsonaro mais centralizado ali, mais afável, ele deveria dar as demonstrações para o meio político e para a sociedade de que teria mais condição de dialogar, especialmente com segmentos ao centro. Mas o fato é que, especialmente agora, nos últimos 30, 40 dias, temos visto uma avalanche de notícias negativas e o principal candidato de oposição, não vai conseguindo dar essa demonstração de força nem de confiabilidade de que a sua candidatura tem força, tem pujança para se sobrepor à candidatura de reeleição do presidente Lula.